Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, tá? A gente vai hoje corrigir as atividades que foram passadas nas aulas anteriores. Então, vocês vão pegar o livro de vocês e o caderno de atividades e a gente vai começar a partir de agora a fazer as correções. Lembrando que o capítulo é o 3, o Brasil independente nasce uma nação, certo? Então, a gente vai falar um pouco do Brasil e a família real no Brasil. Então, no quadro, assinale com um X para indicar a qual país cada frase se refere. Em 1807, ameaçou invadir Portugal, fazendo com que a corte portuguesa se mudasse para o Brasil. Então, vocês vão marcar um X na França. Após a industrialização, estabeleceu um comércio vantajoso com Portugal, comprava matérias-primas e vendia os produtos manufaturados. Então, vocês vão marcar um X na Inglaterra. Chegou ao início no século XIX enfraquecido e dependentemente economicamente da riqueza vinda de suas colônias e dos produtos manufaturados. Vocês vão marcar um X em Portugal, certo? Então, enumere os fatos descritos na ordem que ocorreram. Então, vocês vão enumerar 1, 2, 3, 4, de acordo com a ordem que foi. Vocês vão colocar aí enumerando, certo? Então, quem é a primeira ordem correta? Vocês vão procurar aí, Portugal foi ameaçado de invasão. E onde tiver Portugal foi ameaçado de invasão, vocês vão colocar o número 1. O príncipe Dom João decidiu transferir a corte portuguesa para o Brasil. Então, foi a segunda ordem após Portugal ser ameaçado de invasão. Vocês vão colocar onde tem o príncipe Dom João, número 2. A corte portuguesa chegou a Salvador. Se foi o terceiro ponto, então vocês vão colocar o número 3. E a corte portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro, vocês vão colocar o número 4. Então, a ordem é 4, 2, 1, 3, certo? Então, vamos passar para a próxima página para a gente continuar a nossa correção. Então, vamos lá. Leia as frases que caracterizam a situação do Brasil antes e depois da transferência da corte portuguesa para a colônia. Em seguida, classifique-as de acordo com a legenda. Então, aqui nós temos duas letras, A e D. Na letra A, diz o seguinte: antes da transferência da família real portuguesa para a América e depois da transferência da família real portuguesa para a América. Então, nesses 5 quadrinhos, vocês vão colocar quem é A e quem é D, certo? No primeiro quadrinho é a letra D, no segundo quadrinho a letra A, no terceiro quadrinho a letra D, no quarto quadrinho a letra D e, portanto, no último quadrinho a gente tem a letra A. Quarta questão diz: leia as frases sobre as mudanças no Rio de Janeiro no início do século XIX e você vai ter que classificá-las em verdadeiras ou falsas. Então, a gente tem 4 quadrinhos onde você vai classificar quem é verdadeiro e quem é falso. No início do século XIX, o Rio de Janeiro era uma cidade agitada e cosmopolita, então essa daí é falsa. A principal beneficiada pela abertura dos portos das Nações Amigas foi a Inglaterra, você vai colocar verdadeiro. No próximo quadrinho, a gente tem aí: o Rio de Janeiro se tornou capital do Brasil após a vinda da família real portuguesa. Não, vocês vão colocar falso. Com a chegada da corte portuguesa à América, ocorreram muitas mudanças no Rio de Janeiro. Então, essa daí também vai ser verdadeira, certo? Então, vamos agora fazer a correção do livro, das atividades do livro. Meus amores, então vamos à continuidade, certo? Então, gente, abram o livro na página 47 e vamos responder as questões a seguir. Elabore uma pergunta adequada para cada uma das respostas a seguir. Na letra A, diz o seguinte: por que Napoleão Bonaparte, imperador de França, ameaçava invadir Portugal? Então, você vai fazer uma pergunta para essa resposta. Por que a família real portuguesa se instalou no Brasil? Letra B. Por que Dom João não queria romper relações com a Inglaterra, que era sua parceira comercial e inimiga da França? Então, sugestão para a pergunta: por que Napoleão Bonaparte decidiu invadir Portugal? Na letra C, por que Portugal vendia matérias-primas para a Inglaterra, que vendia produtos manufaturados para Portugal? Então, uma das sugestões para a pergunta é: por que a Inglaterra levava vantagem no comércio com Portugal? Letra D. Chegaram ao Brasil em 1808. Então, a sugestão para a pergunta é: em que ano Dom João e a corte portuguesa chegaram ao Brasil? Então, essa primeira questão era para você elaborar perguntas adequadas para cada resposta. Então,
Segunda questão. Reveja a pintura de Nicolas Derive na página anterior e leia o texto. Vocês teriam que rever essa leitura e ler o texto. Então, na letra A diz o seguinte: o texto e a pintura referem-se a que acontecimento? Então, vocês iriam colocar a transferência da família real portuguesa para o Brasil. Letra B. Na sua opinião, a cena descrita no texto foi fielmente retratada na pintura? Então, você vai descrever no caderno um detalhe da pintura que justifique a sua resposta. Então, essa era uma resposta pessoal, tá bom, gente? Na página 51, a gente também tem duas questões referentes ao capítulo. Complete o quadro a seguir com as intenções e as ações dos portugueses revoltosos e da elite política no Brasil durante a regência de Dom Pedro. Então, a gente tem um quadro aí dividido em duas partes: portugueses revoltosos e a elite política no Brasil. As intenções e as ações. Então, vocês iam completar. No quadro, na parte de portugueses revoltosos, as intenções, vocês iriam colocar: tornar o Brasil novamente colônia de Portugal. E o que a elite política do Brasil queria? Tornar o Brasil independente de Portugal. Nas ações, os portugueses revoltosos, eles votaram leis que tornaram o Brasil novamente dependente de Portugal. Já a elite política do Brasil, vocês iam colocar que começaram a lutar pela independência do Brasil e buscar o apoio de Dom Pedro, certo? Então, na segunda questão, vocês iam colocar: em setembro de 1822, Dona Leopoldina, nomeada princesa regente interina do Brasil, reuniu o Conselho de Estado e, aconselhada por esse grupo, enviou uma carta ao marido, Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo, incentivando-o a proclamar a independência do Brasil. Então, o que vocês vão fazer? Observar a pintura e fazer as atividades no caderno. Na letra A, quem era Leopoldina? Então, você ia dizer quem é que era Leopoldina. Leopoldina era a esposa de Dom Pedro. Ela governava enquanto o monarca viajava com o título de princesa regente interina do Brasil. Na segunda questão, da letra B, é correto afirmar que Dona Leopoldina desempenhou importante papel na independência do Brasil? Então, vocês iriam colocar que sim. Por quê? Pois tornou a iniciativa de reunir o Conselho de Estado e escreveu a carta aconselhando Dom Pedro, seu marido, a proclamar a independência do Brasil. Na letra C, muitas mulheres tiveram e continuam tendo importância e influência no cenário político em vários países. Vocês iriam pesquisar sobre a biografia de uma mulher que tenha sido ou seja chefe do Estado em algum país do mundo e depois fixar no caderno, certo? Então, essas eram as respostas que vocês iriam colocar nas questões da página 51. Na página 53, a gente vai falar um pouquinho sobre a Constituição de 1824, estabelecida a existência de 4 poderes para governar o país. Que seriam esses poderes? Os poderes legislativo, poder executivo, poder judiciário e, o que abrangia os 3, o poder moderador. Então, na letra A, que poderes eram exercidos pelo imperador? Vocês deveriam colocar aí o poder moderador e o poder executivo. Por quê? O moderador era o poder geral, que era o imperador que comandava. E o executivo era o imperador e ministros. Na letra B, a forma de organização dos poderes no império conferia amplos poderes ao imperador. Explique por quê. Então, vocês iriam colocar o seguinte: o poder moderador exercido pelo imperador estava acima de outros poderes, o que lhe conferia o controle sobre eles. Então, essa daí, na letra B, você ia colocar essa resposta. Na escola onde você estuda, qual é o documento que estabelece direitos e deveres de todos os participantes do ambiente escolar? Então, vocês iriam colocar a seguinte resposta: o documento é o chamado regimento escolar, certo? Então, essa eram as respostas da página 53.